Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 3876614650525555. E hoje, quinta-feira, é Gente do MPD que Fala, parceria Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E representando o MPD conosco, o advogado Dr. Ayrton Florentino de Barros, que foi presidente do MPD. Doutor Ayrton, muito bom tê-lo aqui. Para mim também é muita satisfação. Também conosco o professor José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Professor José Vicente, uma honra tê-lo aqui, professor. Eu que agradeço, uma grande alegria poder participar do programa e também interagir com os colegas aqui de bancada, né, diríamos assim. Também conosco o jornalista Patrícia Blanco. Prazer tê-la aqui, Patrícia. Obrigada, Zacover. Também é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ótimo poder discutir temas tão quentes e tão relevantes. Você é presidente do Instituto Palavra Aberta, mas o que é um Instituto Palavra Aberta? O Instituto Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos que foi criada há 7 anos com o objetivo de defender e promover a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão no contexto mais amplo, a liberdade individual, as liberdades de escolha do cidadão e a liberdade de imprensa. Também conosco o economista Ricardo Gamal. Prazer tê-lo aqui, doutor Gamal. Sempre um prazer estar aqui para discutir as principais questões do Brasil e do mundo. O senhor é diretor da Fiesp, mas qual é o segmento da Fiesp que o senhor tem? Estamos lá no departamento de micro, pequena e média empresa, não é? Média indústria da Fiesp, né? Ainda defendendo aí os pequenos, que são 90% no estado de São Paulo, das empresas, não é? E com essa crise toda ainda sofrendo bastante. Mas essas eu empresas, não posso me conter. Qual é a importância dos pequenos num país tão desproporcional, onde o grande é que é? O grande é dominante política e economicamente, mas ele não é a maioria. Não é a maioria. Mas é um país em que a maioria não quer dizer nada. Não é a maioria. Infelizmente não quer dizer nada, né? Nesse sentido, não. E essa minoria ainda é dominante na questão, por exemplo, do rentismo, que o país tem sofrido muito com essa questão do Estado pagar juros aos bancos e às pessoas que têm o capital aplicado no sistema financeiro. É um escândalo muito grande, são por volta de 300 bilhões por ano, ao longo de 10 anos são 3 trilhões de reais. Um país se transforma ao longo de 10 anos com esse dinheiro, né? Fora o efeito multiplicador desse recurso que pode ter na economia. Então nós lutamos contra isso há muitos anos. Acho que esse ciclo também está totalmente esgotado, né? Vamos ver aí o ano que vem o que vai dar. Né? Esgotado, mas eles não se cansam de sugar este ciclo, né, doutor Ayrton? Meu Deus do céu, mas o economista é o senhor? Doutor aí? Agora, existem aqueles economistas que ainda defendem essa linha, né? Os economistas estão divididos nos estruturalistas e os monetaristas. Nós fazemos parte de uma minoria ainda que são os estruturalistas, desenvolvimentistas. E espero que um dia a luz venha aí ao Brasil. O senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor Ayrton? Eu sempre fui avesso à economia por uma razão. Eu acho que nós começamos a ter problema depois que nós substituímos a linguagem filosófica, da qual o direito é um filhote,
pela economia. Quando a linguagem econômica prevaleceu, nós começamos a enfrentar os problemas que nós estamos vivendo. Essa foi a minha visão até agora. Entretanto, eu tenho que dar o braço a torcer que nós não sairemos dessa crise política, jurídica até, sem passarmos pelo critério econômico também. O economês é um grande problema. Para a gente conseguir passar para o público todo o pensamento econômico é realmente um desafio. Não é muito fácil, não. Olha, na semana na qual se comemorou o Dia da Consciência Negra, a questão do racismo ganhou protagonismo com o combustível a mais. Recente polêmica envolvendo William Vac, que ganhou proporções internacionais após o jornalista ser gravado falando frases racistas durante gravações, né? Comportamento de Vac e a repercussão nas redes sociais levantaram a questão sobre o combate ao racismo e quanto o país avançou ou regrediu nesse sentido, né? Um detalhe, essa gravação não é atual, é da eleição nos Estados Unidos e repercutiu agora imensamente, foi difundida aí em todas as redes sociais e ganhou a proporção que nós temos. O professor Vicente, doutor Gamal, Patrícia, doutor Ayrton, pois não. O curioso é que todos esses malfeitos que estavam nas gavetas, não é, na atual conjuntura, acabam ganhando vida própria e autonomia e muito atualidade, não é? Nós estamos assistindo tanto quanto esse caso do William Vac, mas também, se nós formos para Hollywood, nós estamos vendo os armários sendo abertos de crimes praticados há muito tempo, não é? E que agora, então, parece que a sociedade como um todo se coloca de uma maneira mais propositiva no sentido de denunciar e de exigir uma punibilidade, uma punição qualquer, e parece que tem forças sociais impondo esse tipo de coisa. Ainda hoje, lendo os jornais, tomei conhecimento que mais um ou dois teve que ser afastados aí das suas funções por conta de episódios dessa natureza. Então, me parece que para aquilo que anteriormente tinha aí uma certa condescendência, né, as coisas mudaram de figura e agora está se exigindo atitudes, posturas e responsabilizações. Aliás, vindo para cá, eu ouvi também um comentário do presidente da IBC. Parece que teve um episódio que a atriz Thaís Araújo fez uma anotação de que tem dificuldades de interação na sociedade por conta da sua cor de pele. E o presidente da IBC tentou desqualificar isso, dizendo que isso daí não era bem assim, e automaticamente foi uma enxurrada, né, de questionamento sobre um presidente de uma empresa pública posicionado dessa maneira, e me parece que até ele já entrou na corda bamba. Então, eu acho que tem duas dimensões. Primeiro, que aquilo que se faz hoje, que vai na contramão dos valores que são queridos, desejados, esperados, está sob fiscalização mais intensa da sociedade como um todo e desse ambiente das redes eletrônicas, e ao mesmo tempo nós podemos escorregar um pouquinho para os extremos se não fizer um juízo de valor mais adequado e se não dar um tratamento com mais racionalidade, com mais equitatividade nesse tipo de coisa. Eu concordo com o professor João Vicente até nesse sentido. A sociedade não aceita mais determinados comportamentos. E comportamentos como os colocados nesses casos recentes, tanto de assédio sexual, assédio moral ou de racismo, são amplamente questionados por essa sociedade. O que a gente tem que ponderar é de que forma esses casos estão sendo levados a público para evitar que haja intolerâncias desnecessárias ou até linchamentos morais que estão acontecendo via as redes sociais. Quer dizer, nós conquistamos a duras penas a liberdade, e a liberdade de expressão é uma conquista da nossa democracia, colocada e resguardada pela Constituição de 88, e o que a gente tem que levar em conta é, será que estamos usando essa liberdade tão plena e tão necessária para a manutenção da democracia de forma adequada? Será que esses linchamentos morais que estão acontecendo nas redes sociais, eles trazem benefícios ou eles afastam o debate? Porque a gente tem realmente que debater questões de assédio
assédio, questões de racismo, questão de inclusão de gêneros, ou de todas essas questões que estão aí, que são novas na nossa sociedade, mas que têm que ser enfrentadas de fato. Mas será que não é essa intolerância constante, ou nessa agressividade que as redes, até vindo para cá também, estava escutando o Juca Kfouri dizer, ele não chama mais de redes sociais, ele chama de redes antissociais. Quer dizer, então, porque as pessoas estão fugindo delas já. Eu imagino que ao longo do tempo a gente vai deixar de participar do debate nas redes sociais, porque virou um ambiente quase de agressividade tão grande que você deixa de participar. E isso inibe o debate que é tão necessário para a nossa sociedade. Eu vejo que as redes sociais, elas têm dois lados. Tem esse lado agressivo, mas também tem um lado de uma certa informação que, se filtrada corretamente, pode ajudar as pessoas no seu conhecimento. Eu concordo plenamente. Eu só estou querendo trazer em cima desse assunto. Eu sou totalmente favorável à liberdade que a gente conquistou e, principalmente, as redes sociais nos deram um espaço para publicar e para colocar o nosso ponto de vista que nós não tínhamos anteriormente. Eu chamo da nova dimensão da liberdade de expressão. Todos nós temos poder de reportar, né? Coisa que só os jornalistas tinham antigamente. É um contraponto à mídia dominante. Pode ser um contraponto à mídia dominante. Quanto à questão do William Vac, é extremamente triste o que aconteceu, né? Muitos nas redes sociais falaram que ele teve uma posição infeliz, que ele é um grande jornalista, que isso não poderia, né, anulá-lo como jornalista. Tal. Teve esse argumento nas redes sociais. Mas a questão toda é o mérito. Aquela fala é invencivelmente horrorosa, não é possível ter. É o mérito do que fala um homem desse. Que inclusive tem tamanha projeção social. Não podemos aceitar de jeito nenhum. Agora, é lógico que, a despeito da publicização que essas redes colocam para esses temas atuais, não estamos falando de nada de novo, não é? Talvez o que nós estamos falando, olha, ganhou amplitude, né? Ganhou uma dimensão maior, mas o fato é de que as discussões do racismo, da discriminação no nosso país, ela sempre esteve nesse termômetro. Ela só agora está um pouco mais visibilizada por conta, inclusive, desses mecanismos. E nesse sentido, eu acho que é maravilhoso que isso esteja acontecendo. Até porque você deu voz a pessoas que não tinham voz, que não tinham espaço. Então, eu vejo que é de extrema importância que a gente mantenha esse ambiente, mas de uma forma saudável. A minha colocação precisamos encontrar um meio termo onde o espaço conquistado democraticamente se torne democrático e não um espaço de linchamento. Não tenha dúvida. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que ponderar sempre. O assassinato de reputações, né? Não é isso que se pretende com essa ferramenta importante. Eu quero aqui dizer que a lei brasileira tem uma exceção à regra na relação de partidos políticos. Tem um partido aqui no Brasil que é proscrito e não pode, ele é proibido, né, que é o Partido Nazista, né? Se eu não me engano, só 3 países têm essa proibição, que é o Brasil, a Alemanha, por motivos óbvios, e também Israel, por motivos óbvios. E eu acho que é um grande avanço, né? É uma proibição política democrática, vamos dizer, né? E não pode acontecer essa coisa. A sociedade não pode permitir esse tipo de pensamento. Eu vejo assim. Doutor aí? Sim, o MP Democrático tem defendido a teoria de que, na medida do possível, o Ministério Público deve promover ações afirmativas, no sentido de coibir discriminações e garantir a igualdade, seja em relação a gênero, seja em relação à cor, etnias e tudo mais. E isso tem ocorrido. O Ministério Público tem conseguido avanços, e, em parte, esses acontecimentos de hoje também decorrem dessa nova consciência da necessidade de criticar comportamentos que venham contra a igualdade.
não é? Agora, nós sabemos que o país ele é desigual geograficamente, demograficamente. Quer dizer, se nós formos comparar o Maranhão ou Alagoas com Santa Catarina, nós vamos verificar que a cor o tratamento da cor é muito diferente. Quer dizer, enquanto que Santa Catarina os negros não chegam a 10%, no Maranhão chega a 80%. Quer dizer, a situação é diferente. Salvador. Agora, o mapa, exatamente, o mapa demográfico, o mapa antropológico, nós podemos cientificamente determinar, de tal modo a garantir, por exemplo, no âmbito federal, que os órgãos públicos sejam compostos de acordo com esse mapeamento de cor e de gênero. Quer dizer, não é, no meu modo de ver, não é todo mundo que pensa assim dentro do próprio Ministério Público Democrático. O senhor estaria criando uma cota dentro do funcionalismo? Eu nem acho que seja cota. É apenas... Qual é a ideia? Uma proporcionalidade? Cota é um termo tão desgastado, eu vou dizer, colocar dessa forma. Por isso eu prefiro dizer que é promoção da igualdade efetiva. O Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, deveria ter 11 mulheres, e entre todos eles, entre os 11 mulheres, não, 5 mulheres pelo menos, ou 6 mulheres, poderia até alternar eventualmente, não é isso? Mas com pelo menos 50% de negros ali dentro. Quer dizer, então, isso é que nós deveríamos lutar para conseguir. Sem isso, eu acho que nunca nós estaremos livres da essa igualdade é inatingível, doutor. Tomara que não. Ela é possível de ser alcançada sim. Nós precisamos acreditar nela e trabalhar por ela, se quisermos que efetivamente o nosso país cumpra os desígnios que estão estabelecidos, de ser uma grande nação justa, plural e democrática. Então essa precisa ser a nossa utopia. Precisamos trabalhar para isso. Doutor Ailton, aí se nós tivermos lá 6 homens e 11 mulheres, vão dizer que a maioria é machista. Não, 6 homens e 5 mulheres, a maioria é machista. Sim, Se for o contrário, né, nós teremos aqueles que se opõem. Mas poderíamos alterar. Por isso que eu disse que é inatingível. Aberta a vaga. Sim. São 6 mulheres. Aberta a vaga de uma das mulheres. 5 homens. São 5 homens. Não, eu digo. Isso. Porque se pensar no raciocínio populacional, as mulheres são mais. Você tem mais mulheres do que homens. Então a gente teria que ter. É difícil. 6 a 5. A razão matemática é difícil de encontrar. Mas vamos imaginar que sejam 6 mulheres e 5 homens. Nesse período, aberta uma vaga feminina, pode se preencher por uma masculina. E assim, nós vamos alternando, tudo bem? Fazendo a mesma coisa com a cor, com a etnia, eventualmente. O que eu vejo é que talvez a representação, nesse que seja mais utópico a gente conseguir, não seja possível no curto prazo, mas o que a gente tem que trabalhar no curto prazo é que aqueles que estão lá tenham uma postura de preservação da igualdade. Independentemente de raça, gênero, cor, até opção sexual, mas que todos atuem de uma forma a considerar que somos todos iguais perante a lei, que todos somos independentes da própria condição. Da condição pessoal. Porque eu não vejo a necessidade única e exclusivamente de uma mulher me representar. Eu não vejo que uma mulher possa me representar, ela pode me representar, mas eu também vejo que existem homens que têm essa mentalidade que podem me representar sim. Então eu acho que essa é a questão, porque a gente sempre fala na questão do gênero homem e mulher, que o homem não representa o lado da mulher. E tem muitos casos muito importantes de autoridades que representam e que têm essa visão de igualdade. No caso da participação de negros, eu não sei, não posso dizer se eles representam esse. Eu acho que o professor João Vicente pode colocar isso melhor. Eu vejo que existe sim a necessidade da gente ter mais a inclusão e trazer mais para perto e reconhecer os talentos que estão aí e que não são reconhecidos, né? Fazer uma correção, José Vicente. José Vicente, desculpa. Mas, de toda maneira, eu penso que é como nós estamos ouvindo o doutor Ailton Florentino. Eu acho que o ideal de nós, enquanto nação, é buscar essa igualdade, é buscar essa pluralidade, não é? É buscar a oportunização de todos, sem distinção de qualquer natureza. Esse precisa ser o fundamento. Agora, é indispensável que
o fundamento desses espaços institucionais que trabalham e que precisam garantir esse tipo de coisa, que eles ajam dessa maneira. Então, pouco importa se seja um negro ou um branco que esteja nesse espaço, mas estando lá, eles precisam zelar, precisam trabalhar para que esses fundamentos sejam colocados e estabelecidos. E, ao final, nós precisamos, enquanto país, criar condições para que essa igualização que a Constituição determina e que mesmo a vivência, não é, social exige e necessita, elas possam ser alcançadas. Então, se nós temos esses desequilíbrios, se nós temos essas distorções, nós precisamos, com os mecanismos democráticos que estão à disposição, seja a lei, seja a ação da política pública, seja o posicionamento e a reivindicação social, nos convergir nessa direção. Então, nesse sentido, lógico, que o brasileiro negro, coloquemos assim, quer e precisa ter essa possibilidade. Doutor Gamal? O senhor quer se manifestar? O doutor José Vicente disse uma palavra importantíssima. Acho até que aquela utopia que o doutor Ayrton tanto elogiou agora há pouco, pode ser alcançada ao longo dos anos se a oportunidade de todos for mais ou menos a mesma. Acho que ao longo do tempo a sociedade naturalmente irá ter esse tipo de representatividade mais utópica, que hoje é utópica, naturalmente, não é? Porque com a oportunidade, como as pessoas são mais ou menos na média, têm a mesma oportunidade, a tendência é que toda a representação demográfica seja atingida, né? Então a questão da economia, mais uma vez, é muito importante para isso, né? Você trazer uma economia que seja menos rentista, mais produtiva, mais ligada ao comércio, à indústria, menos ligada ao setor financeiro no Brasil, pode trazer oportunidades maiores para todos. Doutor Zé Vicente, nós nos referimos ao caso do jornalista William Vac, mas para não deixar passar a oportunidade, nós temos também o caso do ator Diogo Sintra, que foi ignorado pelos agentes de segurança no terminal de ônibus, foi preso, foi agredido. Ele não foi preso, né? Ele foi agredido e se diz vítima de racismo. Aí é uma discussão muito grande, porque a autoridade diz que não houve expressões racistas contra ele, observaram câmeras, aqueles negócios todos. É outro aspecto que nós temos nesse assunto que é lamentável que ainda exista no nosso país. Eu me dirigi ao doutor Zé Vicente, mas não exclui os demais, por favor, doutor Ayrton. Mas é curioso o caso do racismo brasileiro, porque a vítima ela sofre muitas vezes, né? Ela sofre quando é diretamente atingida pelo racismo, depois quando ela tem que comprovar, né, a prática desse racismo de que foi vítima, e depois e ao final para tentar formalizar isso de uma forma adequada e garantir que assim o seu direito constitucional, né, de levar ao conhecimento das autoridades públicas a prática de um crime seja recepcionado. E é interessante que nesses caminhos como é que esses atores se despem das suas responsabilidades. Porque se nós pegarmos o caso do local onde se agrediu, era um espaço público que estava ali guardado por uma pessoa que naquela oportunidade era uma extensão do poder público. Então ele tinha a responsabilidade objetiva de não permitir que aquele crime acontecesse, né, à sua volta, na sua frente. E quando ele se negou a participar, né, da sua condição de agente público que ele estava ali exercendo, ele cometeu uma meia dúzia de crime, né? Ele cometeu uma série de condutas ilícitas. E isso não veio à tona, não foi discutido e ele sequer foi responsabilizado. Por outro lado, o espaço público, e se esse agente estava ali zerando por aquele espaço, até esse espaço público, né, o município pode ficar sujeito a uma responsabilidade objetiva, porque ao final aconteceu dentro da sua área, quando ele tinha a obrigação de não permitir que aquilo acontecesse. E por fim, quando essa vítima consegue se desvencilhar de toda essa situação e dirige ao poder estatal de polícia para dizer de um crime que ele foi vítima, esse próprio Estado desqualifica. Não, eu acho que não foi. Não é? E você passar bem. Não foi agredido verbalmente. Não foi verbalmente. Não houve expressão. Não houve crime de racismo. O que houve foi agressão. Isso foi o que eu ouvi dessa confusa, questão, inclusive, confusa, a explicação dada agora, para o fato, né, da autoridade policial. Poderíamos colocar a questão de um outro
sob outro ponto de vista. E se esse ator que foi atingido por essa agressão fosse branco, loiro, de olhos azuis? Será que isso iria acontecer? Essa é uma questão importante também. Mas é uma questão que nem diminui e que nem contraria a nossa tese. O que nós estamos dizendo é que o racismo, quando age no nosso Brasil, ele age sobre esses vulneráveis, que são os negros, em regra. E que seguramente, se nós estivéssemos diante de uma situação diferente do que está posto, nós teríamos até uma intervenção com bastante certeza, né, do que tem sido a prática, totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente, com bastante certeza. Agora, o que chama atenção é de que esse caso do ator, mesmo nesse dia, não foi a única ação que ocorreu, né, o último ato conhecido. São milhares e dezenas de casos dessa natureza, que alguns tomam proporção ou não, mas o fato é de que a ação, a intervenção ou a recepção de crimes dessa natureza por todo o nosso sistema jurídico ou de segurança, em regra, com essa indiferença, com essa preguiça, com essa leniência, diríamos assim. Então, nós temos um caminho longo a percorrer. O senhor colocou bem uma questão, né, que é o sofrimento da agressão, o sofrimento na hora de registrar a queixa e o sofrimento depois, né, da atuação da autoridade policial, né. O mesmo acontece muitos casos com mulheres. Sim, que sofrem a agressão e que depois, até elas se colocarem à disposição de irem, né, de fazer a denúncia e depois de serem, mas no caso de estupro, por exemplo, casos de, mas você pediu para ser estuprado. Então, eu acho que o constrangimento é maior, tanto no racismo, como também nas questões de gênero e de casos de homofobia e de tantos outros. O que a gente precisa mudar realmente é essa cultura que a gente tem de vitimizar o agressor e criminalizar a vítima, né? A gente tem que inverter a ordem. A vítima é vítima. No caso aí, Patrícia, a conduta do Estado, de antemão já foi desconstituir e desqualificar. Ele não se propôs sequer a investigar. Ele já formou uma opinião de valor, um juiz não, isso não é. Mas, senhor, que tal se o senhor investigasse para pelo menos ter mais elementos? Nem isso. Dispõe. Doutor Ayrton, eu preciso do advogado agora. Primeiro, a crítica maior que surgiu em relação à definição de injúria, né? Injúria racial, dizendo que há necessidade de manifestação verbal. E o Código Penal, ele próprio já prevê que a agressão física pode ser também caracterizada como injúria, a agressão física. Ou qualquer gesto, quer dizer, se uma agressão feita por um neto ou um avô poderia ser vias de fato ou lesão corporal, eventualmente, mas quando se trata de neto contra o avô, já é uma injúria naturalmente. Então, apenas a título de exemplo. Injúria, sem dúvida nenhuma, houve. E injúria racial, em razão das circunstâncias, fica fácil também nós chegarmos a essa conclusão. Mas eu acho que o fato chama a atenção também para a questão da ausência de segurança, a segurança pública. Quer dizer, a situação, as circunstâncias levam a crer que de fato houve esse crime. Entretanto, eu não descartaria a possibilidade de qualquer pessoa, até um idoso, uma criança, ser vítima da mesma situação, dada a completa ausência do Estado no sistema de segurança pública. Hoje nós não temos segurança pública em lugar nenhum. E não será dentro de uma estação de trem onde então eu acho que há esse aspecto. E mais que eu acho que nós devemos considerar é o fato de que não há justificativa para que o Estado não tome providência contra esses servidores, esses agentes públicos. Eles foram afastados, né? No mínimo, mas eu acho que no mínimo, além da responsabilização penal, deveria haver aí, em relação aos servidores, a investigação para saber se eles não são partícipes dessas gangues que agridem negros e outras minorias, eventualmente, minorias, modo de dizer, ou hipossuficientes na situação social, não é isso? Eu acho que
haveria necessidade de uma investigação mais profunda para saber se eles não fazem isso de propósito para receber parcela do produto do crime, sabe? Se também não são coautores do roubo de que foi não vítima esse ator, infelizmente. Eu acho que a coisa é grave. Então, eu enfatizo, porque isso é importante, essa responsabilidade de agentes que estão no mundo público, né? Porque esses, sejam guardas ou sejam porteiros que lá estavam naquele espaço público, e esses eram vigilantes que fosse, mas ali eles estavam como agente público, e diante de um crime que estava acontecendo à sua volta, à sua frente, eles tinham a obrigação legal de intervir, não é? Eles tinham obrigação moral e legal de não permitir que aquele crime acontecesse. Eles não tomaram qualquer providência e para esse tipo de coisa, possivelmente, talvez, não tenha responsabilização. Isso porque, em toda a linha de discussão desses crimes, do racismo, do estupro, a gente, no mais das vezes, exclui as responsabilidades daqueles que poderiam evitar, poderiam e deveriam fazê-lo, não o fazem. E se colocam depois no papel de que isso não era minha atribuição. Seja na empresa, seja na escola, né, ou professor, ou chefe que viu, né, na igreja, né, nós temos esses casos da pedofilia que toda a estrutura de administração viu, soube ou conheceu. Mas em todo o tempo nenhum desses crimes. Professor José Vicente, não é comigo, professor. Essa é a forma mais simples. Eu não sabia, eu não sabia, não é nada comigo disso. Mas pedindo a gentileza dos senhores para conversar com a Kátia Reis, da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Kátia Reis, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes e os ouvintes do Gente que Fala. Kátia, a medida provisória que altera a reforma trabalhista chega ao Congresso. E o que muda na reforma trabalhista com essa nova medida? Zancopé, a medida provisória 808 altera 17 artigos da reforma trabalhista. Entre os assuntos tratados estão os trabalhos intermitente e autônomo, a representação em local de trabalho, as condições de trabalho para grávidas e lactantes e a jornada 12/36, entre outros pontos. As mudanças, segundo o governo, fazem parte de um acordo firmado pelo presidente Michel Temer com os senadores, quando o projeto da reforma foi votado no Senado em julho. Mas a reforma se aplica somente aos novos contratos ou também aos contratos já em vigor? O texto estabelece que a reforma trabalhista se aplica integralmente aos contratos de trabalho em vigor. Agora, o texto será analisado em uma comissão mista. Depois, passará por votações nos plenários da Câmara e do Senado. E o relator será um deputado. E quais as mudanças no trabalho intermitente? O trabalho intermitente, aquele executado em períodos alternados de horas, dias ou meses, foi o ponto mais alterado pela MP 808. O texto garante parcelamento das férias em 3 vezes, auxílio doença, salário maternidade e verbas rescisórias, como algumas restrições, mas proíbe o acesso ao seguro-desemprego ao fim do contrato. A convocação do trabalhador passa de um dia útil para 24 horas. Trabalhador e empregado poderão pactuar o local de prestação de serviço, os turnos de trabalho, as reformas de convocação e resposta e o formato de reparação recíproca, em caso de cancelamento do serviço previamente acertado entre as partes. O período de inatividade não será considerado como tempo à disposição do empregador e, portanto, não será remunerado. O trabalhador poderá, durante a inatividade, prestar serviço para outro empregador. Em caso de demissão, ele poderá voltar a trabalhar para o ex-patrão por contrato de trabalho intermitente somente após 18 meses. Essa restrição valerá até 2020. Mas, Kátia, o que está deixando todo mundo preocupado é o que muda na contribuição previdenciária. O trabalhador Zancopé que em um mês receber menos do que o salário mínimo poderá complementar a diferença para fins de contribuição previdenciária. Se não fizer isso, o mês não será considerado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para manutenção de qualidade de segurado. A regra atinge todos os empregados, independente do tipo de contrato de trabalho. E existem outras mudanças com essa nova medida? Sobre a negociação coletiva, os sindicatos não serão mais obrigados a participar de ação de anulação de cláusulas, de acordo ou convenção impetrada por trabalhador,
ação individual. Já o trabalhador autônomo poderá ter mais de um trabalho, no mesmo setor ou em outro diferente. A jornada de trabalho também mudou. Agora é feita em acordo individual escrito, com a jornada de 12 horas seguidas, de 36 horas de descanso, apenas no setor de saúde, como os hospitais. Nos demais setores econômicos, essa jornada terá que ser estabelecida por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. As mulheres gestantes serão afastadas de atividade insalubre e exercerão trabalho em local salubre. Neste caso, deixarão de receber o adicional de insalubridade. Os prêmios concedidos ao trabalhador, ligado a fatores como produtividade, assiduidade ou outro mérito, poderão ser pagos em 2 parcelas. Ainda, segundo a medida provisória 808, as gorjetas não constituem receita própria dos empregadores, destinando-se aos trabalhadores. Agradeço a Kátia Reis mais uma vez a gentileza com o nosso Gente que Fala. Kátia, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Lembrando que esta parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos, existe desde o início do nosso Gente que Fala, já vamos há 17 anos. E hoje é gente do MPD que fala, representando o movimento do Ministério Público Democrático, o advogado Dr. Ayrton Florentino de Barros, a jornalista Patrícia Blanco, que é presidente do Instituto Palavra Aberta, o economista Ricardo Gamal, que é diretor da Fiesp, e o professor José Vicente, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Doutor, professor José Vicente, eu não posso me conter. O que é, a gente ouve tanto falar da faculdade, da Universidade Zumbi dos Palmares, e o Pita, que participava, o prefeito Pita, que participava muito do nosso programa, era professor na Zumbi dos Palmares. O que é? É uma universidade estatal, estadual, particular? O que é? Qual é o formato da universidade? Posso me conter? Lógico, mas eu terei o maior prazer de esclarecer. Eu estava procurando na nossa conversa a tipificação do crime hipoteticamente praticado por aqueles agentes, dentre outras coisas. Mas eu achei aqui o tipo da prevaricação, né? Então, teoricamente, aqueles vigilantes ali estavam exercendo um munus público e eles tinham a obrigação de não permitir que o crime acontecesse ao seu derredor. Se permitiram, eles estariam cometendo o crime de prevaricação, até porque eles poderiam até dar voz de prisão em flagrante para aquelas pessoas que ali estavam, ou chamar o socorro da polícia, coisa que o vale. Mas está aqui, então, o crime de prevaricação seria um deles. Agora, a Zumbi dos Palmares, ela é uma, talvez, tentativa de construir um caminho aberto para esse tema no nosso país, não é? Nós éramos jovens e, como jovens, queríamos deixar um legado para esse tema. E a gente imaginava que se tivesse um ambiente de educação que pudesse trabalhar por dentro esses valores, da dignidade, do respeito à pessoa humana, mas também que destacasse a trajetória e a contribuição dos negros na história do país, na cultura, na política, e se esse pertencimento fosse destacado, valorizado, eles poderiam se constituir em ferramentas importantes para formar melhor o profissional e para formar também melhor o cidadão crítico, um cidadão que respeitasse esses valores humanos, esses valores da dignidade humana. Então, a Zumbi dos Palmares nasce com esse propósito, com esse objetivo, e ao longo dos seus 15 anos ela tem tido bastante sucesso em cumprir esses fundamentos. Ela é uma instituição comunitária, não é? É uma instituição da comunidade, ela possui 12 cursos superiores, puxado pelo direito, administração, pedagogia, psicologia, recursos humanos, publicidade e propaganda, transportes terrestres e mais alguns que eu não me recordo. Mais outras 4 pós-graduação. Queria demais um pobre reitor nessa altura do campeonato. Pressionado pelo tempo. Mas são 10 cursos, são 2.000 alunos e um detalhe muito importante. Já formou quantos? Já formamos 3.000 jovens formados ao longo desses 15 anos, não é? Mas a Zumbi, dentro desses pressupostos, desses fundamentos, é um espaço comunitário e aberto a todos. Nós valorizamos e, logicamente, destacamos essa contribuição e esses valores, mas é um espaço que a gente pretende que todos possam acessá-lo e, acessando, possa se embebedar, né, desses fundamentos que dificilmente você encontra nos demais ambientes universitários. E ela, nesse sentido,
ela se apresenta, então, talvez como um caminho alternativo e paradigmático. Vou provocá-lo. Existe cota para onde brancos na Zumbi dos Palmares? O inverso existe? Ela, curiosamente, ela tem cotas para mulheres e cotas para negros, porque as mulheres, como em todos os demais ambientes universitários, lá também é a maioria, 60% dos nossos alunos são mulheres. Perdeu a oportunidade. Ah, não, mas você fez bem com a sua provocação. E hoje nós temos 75% de negros autodeclarados. Então, todos podem acessar, todos podem participar, e nesses primeiros 15 anos, os que tiveram mais desejos, que se acorreram, né, para o nosso trabalho, foram os homens e as mulheres negras. Mas é um espaço para todos. Dr. Gamal. E onde fica geograficamente? Hoje ela fica ali ela fica dentro do antigo Clube de Regatas Tietê. O Clube de Regatas Tietê, que era uma concessão da prefeitura, transformou-se num parque, né, no Parque Tietê, e a Zumbi dos Palmares está instalada ali dentro de um próximo da Marginal, da Ponte das Bandeiras, próximo das Bandeiras. Secretaria dos Transportes, Detran, naquela região. Na estação Armênia do metrô. Armênia ou Ponte Pequena do metrô. Sim, é mais próximo ali. Mas é curioso esse tema, porque a gente, nessas discussões todas da Semana da Consciência Negra, as pessoas dizem assim, olha, mas nós precisamos discutir racismo, mas não podemos importar o racismo americano, ou não podemos trazer as ideias americanas. E nesse caso da educação, tem uma curiosidade muito significativa, né? Porque ainda hoje nos Estados Unidos existem 120 universidades, hoje historicamente negras, mas que antanho eram universidades disponibilizadas para negras, todas elas Sesc centenárias e todas elas na média do tamanho da Unicamp. E, o detalhe curioso, metade delas públicas. Ou seja, nos Estados Unidos, separados, mas iguais, né? Mas está aqui a sua igreja para negro, igreja para branco, universidade para negro, universidade para branca, né? A mula para o negro, a mula para o branco, o acre de terra para o negro, o acre de terra para o branco, né? E a Zumbi é a primeira experiência dessa natureza no nosso país. É mais segregação do que qualquer coisa. Sim. Segregado aquele... Sim. Dr. Gamal, quando eu leio aqui a notícia que o diretor-geral da Polícia Federal questionou o ritmo de investigações, não é? Conduzido pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, onde ele disse que uma mala não é prova suficiente, uma mala de dinheiro seria um caso de polícia ou um caso de economia? Certamente resolveria a vida de muita gente. Com certeza, a minha, possivelmente. Ali é um caixa forte. Principalmente aquele malão lá de 50 milhões. Aquilo não é um apartamento, é um caixa forte. Ironias à parte, o problema é muito economicamente grave. Resolveria o problema de muita gente no Brasil, uma mala dessa. Mas a questão mais sobre o direito, eu realmente não tenho também a materialidade para responder. Acho que o doutor Ailton teria melhor consciência para responder essa afirmação do delegado da Polícia Federal. Não é. Doutor Ailton, é só uma provocação. Não, eu acho que o delegado só pode ter feito essa afirmação fazendo a comparação com as 10 malas e mais algumas caixas dos 51 milhões do Gedel, né? Mas é evidente que até menos de uma mala pode servir de materialidade de um crime sério de corrupção. Um envelope apenas já bastaria, um envelope com a existência de dinheiro, como confirmou a própria polícia. Mas, doutor Ailton, não fica banalizado quando se abre um apartamento e tem lá 52 milhões de reais. O cara sai com uma mala com 500 mil reais, não sei qual é o valor que tinha, mas vamos fazê-lo redondo, né? 500 mil reais ali. Não fica banalizado nessa situação que nós temos? Os ex-governadores do Rio estão se reunindo agora lá no presídio, né? Tem 3 ex-governadores lá. E, sabe, não fica banalizado uma situação como a nossa? Não exclui demais, não, por favor. Se você considerar que até o homicídio no país está banalizado, então, sem dúvida nenhuma, né? O roubo fica muito mais ainda. Mas a verdade é que
Espanta, ainda assim, espanta. Mas né? a gente perde a capacidade de se indignar, né? O negócio, sabe, que passa assim, o cara surgiu com uma mala, mas o outro tinha um quarto cheio de dinheiro, um apartamento. Então, mas o sabe, mais espantoso nem é o fato da localização da mala, mas as circunstâncias e o fato de que o delegado-chefe da Polícia Federal, ao invés de assumir essa função, e até seria interessante que a polícia tivesse cuidado com todas as investigações que fizesse, mas ao invés de assumir essa função policial, acabe assumindo a função de advogado do presidente da República, que já é bem representado juridicamente e bem protegido politicamente num tribunal de prerrogativa que ele tem. Então, quer dizer, o mais espantoso nem é, diante das circunstâncias nacionais, nós verificarmos essa ocorrência. O encontro da mala com um deputado, emissário do presidente da República, mas o delegado-geral, o delegado-chefe da Polícia Federal, fazer esse tipo de manifestação como se fosse defensor, advogado e não policial. Agora, um aspecto curioso, né, que chama atenção, e você disse, Zancopé, da banalização, né? Então, eu acho que a banalização pode ser vista com uma outra lente, né? Olha, ter 3 ex-governadores presos pela prática do crime de corrupção, menos que banalização, eu acho que isso daí é a renovação, a transformação, não é? De uma realidade que até hoje era impensada. Era imponderável você imaginar 1 ou 2 ou 3 governadores, né, atrás da... quem quer que fosse desses poderosos respondendo pelos seus crimes. Então, eu acho que menos do que banalização, quer dizer, banalização para dizer, olha, o crime era cometido de todas as formas, em todas as dimensões. Ótimo. Mas, por uma série de circunstâncias, hoje a sociedade está mais exigente e está tendo capacidade de fazer com que os seus autores sejam responsabilizados e levados às barras dos tribunais e também às barras das celas. Então é um fato curioso. Agora, e por conta disso, chama atenção também esse negócio da mala, né? Porque dentro dessa perspectiva, o que nós assistimos ao longo do tempo é malas, cuecas, caminhões, maleta, o que tem de dinheiro andando ou estando guardados nos mais diferentes escaninhos por aí, é uma coisa séria no nosso país. E, por fim, doutor Ayrton, uma curiosidade que me aflorou é como é que nesse processo todo a Polícia Federal, né, que nunca teve uma voz, né, de protagonismo para se posicionar para lá e para cá, dentro da perspectiva da Lava Jato, ganhou na envergadura e estatura a ponto de um delegado da Polícia Federal olha, o falar e o que ele falar tem essa capacidade de inflexão. Né? É curioso. Mas é que eu acredito que a frase, a declaração foi muito infeliz. Porque se ele, ao mesmo tempo que ele colocou uma frase, ele relativizou determinado crime, o crime da mala ou do dinheiro, ou banalizou aquilo como sendo aquela ação, como sendo algo normal, que todos nós poderíamos passar por aquilo. E também ele colocou em xeque a própria investigação da Polícia Federal. Então, eu vejo assim, ele, aqui em termos de comunicação, ele comunicou muito mal. Ele comunicou algo que não é o que a polícia, a corporação da Polícia Federal está fazendo. A corporação tem feito um trabalho muito importante de investigação. Não, e ao colocar dessa forma, né? Não, eu concordo com o senhor. Mas é que curioso que nessa seara jurídica, a Polícia Federal, o delegado de polícia, nunca teve envergadura para colocar um ponto de vista. Sim. A primeira coisa é essa. Segundo, que compete aí pelos nossos fundamentos legais, ao Ministério Público definir se foi ou se não foi crime e denunciar os responsáveis. O que chama atenção é que a Polícia Federal, no bojo, cresceu tanto a ponto dela se posicionar para o bem ou para o mal, para lá e para cá, e isso ter uma repercussão até de colocar em questão ou em xeque os fatos que estão aí comprovados ou razoavelmente bem colocados. Tem algumas perguntas, aliás, essa pergunta aqui o professor José Vicente parece que já respondeu. Da Cláudia do Ipiranga, se a CPTM não é corresponsável pelos atos de funcionários terceirizados. Não restam dúvidas, porque são 2 fundamentos. Primeiro, qualquer pessoa, mesmo do particular, dizemos assim, um civil, né, uma pessoa comum que estiver praticando alguma atividade concedida ou autorizada pelo Estado, prestando ele se equipara a um servidor público.
E por ser servidor público, ele tem as obrigações do servidor público. E no caso em questão, né, como servidor ou como funcionário público estaria nessa situação, ele não poderia deixar de tomar as providências diante daquele caso concreto. Não fazendo dessa maneira, ele responde criminalmente, civilmente, e o órgão estatal, no caso, ainda pode ser também vítima de uma responsabilidade civil ou criminal objetiva, porque, ao final de contas, ele tinha a obrigação de fazer com que a lei, naquele caso, fosse cumprido. Olha, diante de um caso de flagrante delito, qual é a posição de um servidor público? É tomar providência. Ele não tomou, pelo contrário, ele se omitiu, ele prevaricou. Marta, Patrícia Blanco, a Marta de Campo Limpo, porque muitas vezes em caso de estupro, policiais perguntam sobre a roupa que a vítima estava usando e não perguntam sobre o agressor. A roupa que o agressor estava usando, no caso. É justamente a inversão. É a inversão da vítima, né? Ou a inversão, ou a culpabilidade da vítima. Nesse caso, o caso da mulher, é impressionante, mas a pessoa foi assediada sexualmente, mas também ela deu chance para tal. Então, é a culpabilização da vítima que está lá no momento que a mulher não pode usar a roupa que quiser, a mulher não pode estar naquele lugar, naquele momento, porque ela está buscando o estupro, ela está facilitando o estupro. Então, isso é algo que a gente precisa mudar mesmo. O crime é crime, independentemente da roupa que você usa, do local onde você estava, é crime. Então, acho que as autoridades precisam mudar um pouco essa forma de ver e até de tratar mesmo a mulher na hora que ela chega, ou a mulher, ou homossexual, ou transexual que chega e que é culpado por algo que ele sofreu, né? Doutor Gamal, nós estamos chegando ao final do Gente que Fala, do Gente do MPD que Fala. Eu não posso me conter, eu ouço números do governo, ouço comentários sobre a economia e parece que navegamos agora num horizonte maravilhoso, a economia se recupera, o emprego se recupera. Outro dia, num país que tem 11 oficiais, 12 milhões de empregados, contratados 50 mil pessoas, assim, anunciado com uma euforia. Isso dá conta, dá 0,0... Esse é um movimento sazonal mais da economia por conta das contratações de fim de ano. A economia está paralisada ainda. Essa é a verdade dos fatos, né? Ainda há muito o que acontecer. O ciclo rentista está totalmente esgotado, não é? Ele paralisa a economia, a arrecadação cai, a profundidade dos déficits vai aumentando ainda mais, por conta de que a arrecadação também não sobe, né? A arrecadação pode subir por conta, talvez, das privatizações que estão ocorrendo, do pré-sal e tudo mais. Porém, você vendeu um patrimônio público, o Estado vendeu patrimônio público para pagar parcela dos juros da dívida, é muito preocupante, né? Você se desfaz de um patrimônio para amortizar uma dívida, acabar com ela, para pagar uma parcela dos juros. Continua a dependência financeira e também a econômica, porque você se desfez de um valor enorme que é o pré-sal. Então, sou ainda muito crítico em relação à política econômica. Nós temos no Banco Central hoje um presidente de um grande banco, foi um sócio de um grande banco, sócio de um grande banco. De um grande banco particular. Então, isso é muito temerário, né? Não há uma quarentena para esses cargos, que seria muito importante, né? Doutor Gamal, me permito curiosidade de quem não entende do assunto. Mas se o país não tem condições de investir para fazer essa riqueza se transformar em operação, como é que se faria? Sem a possibilidade de é preciso uma nova concepção de desenvolvimento. Uma nova concepção de desenvolvimento inclui não estimular o capital financeiro e estimular o capital produtivo, em primeiro lugar, baixando as taxas de juros, né? Isso em primeiro lugar. O país tem um colchão de reservas cambiais de quase 400 bilhões de dólares, que ficam ali como um bezerro de ouro que para nada servem. E a taxa Selic abaixo de 10% representa o quê? Então, a verdade é a seguinte, o camarada está lá afogado com 40 metros de água.
Se a água cai para 7 metros, ele ainda estará afogado. Não é? Só quando as taxas de juros... afogado em 40 ou em 7 é a mesma coisa. Só quando as taxas de juros vierem a níveis internacionais, com uma competitividade a nível internacional de 1% ao ano, meio, por exemplo, no Japão, a taxa de juros é negativa. As taxas de juros são negativas. Né? Se eu puser um dinheiro na poupança lá, eu tenho que pagar. Você paga para o governo te guardar o seu dinheiro. Espera aí, aqui eu já não, todo mundo reclama que já não ganha nada quando coloca um dinheiro na poupança. Se eu coloco um dinheiro no Banco do Japão, eu estou pagando para o banco guardar o meu dinheiro, é isso? Então, por que o governo faz esse tipo de política econômica? Claro que o Japão é até extremo, sim, mas exatamente para esses capitais saírem da toca, como se diz, irem à economia real, né? Darem oportunidade a todos. Né? E a economia finalmente se desenvolve. Então, sem essa nova concepção de desenvolvimento, né? Fazer com que também o Estado, em vez de pagar juros, aplique esse dinheiro em infraestrutura e traga, com isso, traga o efeito multiplicador dessa riqueza, eu não acredito que as coisas possam andar bem no país. Agradeço ao doutor Ricardo Gamal, que é diretor da Fiesp, jornalista Patrícia Blanco. Como eu acesso o Instituto Palavra Aberta? Pelo nosso site, que é www.palavraberta.org.br. Lá tem todas as nossas atividades e participem das nossas redes, Facebook, Instagram. Estamos lá em todas elas para reafirmar a importância da liberdade de expressão. Professor José Vicente, tem vestibulares, programações na Universidade Zumbi dos Palmares? Com certeza. Eu faço questão de convidar a todos para que possam conhecer a nossa querida Zumbi dos Palmares e possam participar dos nossos processos seletivos que estão já em pleno vapor. E para fazê-lo, o nosso endereço eletrônico www.zumbidospalmares.edu.br ou no telefone 011 3325 1000. Né? E hoje, gente do MPD que fala, com o advogado representando o MPD, doutor Ayrton Florentino de Barros, que foi presidente do MPD, exerceu a presidência do MPD. Enquanto eu estive no Ministério Público, eu me aposentei há poucos anos, então fiquei um tempo no MPD, presidindo durante um mandato. Agradeço a gentileza dos senhores de ter participado desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.